Então vamos começar aqui mais essa demonstração. Primeira coisa, né? Vamos aqui molhar nossa tinta com um borrifadorzinho, né? Para poder umedecer. Beleza, esse desenho aqui eu já fiz ele um pouco mais detalhado. Já detalhei um pouco mais, mas o processo aqui vai ser o mesmo, né? Sempre começar da parte mais clara, pensando nas luzes primeiro e depois trabalhar as sombras, ok? Então vou começar aqui de cima para baixo, pegando essa parte da pele. Para fazer um tom de pele eu vou misturar aqui um vermelho, né? Pode ser aqui um vermelho de cádmio com ocre. Aí vou ter um tom de pele bacana. Eu posso ir dosando aqui. Eu posso ir dosando aqui até chegar ao tom que eu quero, né? O bacana é o seguinte, quando eu enxergo um objeto na sombra, naturalmente ele vai ter que esfriar, né? Então para esfriar eu posso colocar um pouquinho de azul. Bom, e um pouquinho aqui para dar uma esfriada. Diluir bem a tinta. E a gente vai começar. Eu percebo que tem um brilho no óculos e esse brilho eu vou tentar preservar ele. Então eu vou deixar aqui essa parte branca para dar a ideia de brilho, né? Sempre pensando em simplificar tudo. Quando eu falo de conexão, por exemplo, eu posso esquentar um pouco mais essa cor que eu fiz, né? Ou seja, eu posso colocar um pouquinho mais de amarelo. E já vim aqui conectar uma cor com a outra. Se tiver muito escuro, me desce o pincel e vem apenas espalhando essa tinta. Para fazer o cabelo dele, eu vou deixar aqui essas bordas aqui um pouco mais encharcadas, tá? Para dar a ideia de conexão. Vou fazer um cinza. Posso pegar aqui esse azul, colocar um pouquinho de amarelo ocre. Ver. Faço aqui quase que um cabelo grisalho, né, da ideia de cinza. Só na parte da sombra aqui mesmo. Vou deixar assim. Posso pegar esse mesmo cinza aqui para fazer essa parte da camisa. Deixar aqui, lembrar de deixar a ideia da barriguinha, tá? Uma cor conectar com a outra. Agora eu venho fazer esse azul. Então vou fazer um azul mais claro aqui. Posso colocar um pouquinho aqui de alizarim para dar uma esfriada, né? Esquentar, quer dizer, desculpa, o azul já é frio. Sempre pensando no processo nas três etapas, né? Primeiro chá, depois café e por último leite. Então o chá tem que ser uma tinta bem fraquinha. Você vê que está muito forte, pode molhar o pincel ali para tirar o excesso. O ideal é que quando vai tendo esses borrões, de você não corrigir, né? Deixar esses borrões, porque de certa forma isso traz beleza para a aquarela, né? Fica bonito. E o bacana é como basicamente a gente está pintando com água pura, né? E pigmento. Um pincel só dá para fazer bastante coisa. Essa parte aqui eu não vou encostar não, para ela ficar mais recortada. Na verdade eu vou encostar aqui para ver. Então você vê que uma cor vai invadindo a outra, né? Vou deixar aqui a barriguinha. Nas bordas, né? Com um pouco mais de tinta para ter as conexões. Posso pegar esse azul, misturar com esse tom de pele que eu fiz, que vai dar uma ideia de um cinza. A gente pode testar aqui primeiro.
O legal é a gente faz, testa, né? Se a cor tiver de acordo, continua, se não, mistura de novo e dá uma pinceladinha de teste, né? O bacana aqui é que mesmo se a gente errar nas cores, né? Se você acertar os valores, a pintura vai ficar bacana. Lembra de sempre nessa bordinha assim, deixar um pouco mais de água para conectar. Essa parte aqui agora. E o bacana é vir com calma mesmo, né? Sem pressa. Um pouco de paciência. Quanto maior o cuidado aqui, mais bonito vai ficar o trabalho, né? Beleza? Agora eu vou pegar essa mesma cor que eu fiz para a pele. Vou fazer, colocar aqui na mão. Percebe que quando encosta, né? Quando uma cor vai invadindo a outra e fica bem bacana. Caso você sinta que pintou muito, precisa tirar um pouco esse excesso, vocês podem fazer o seguinte. Pode pegar um papel toalha, né? Secar o pincel e vir com ele seco aqui, ó. Que aí vai tirar esse excesso de tinta. Beleza? Então aqui a gente está na fase do chá ainda, ok? Então percebe como uma cor vai invadir na outra aqui, ó. Vai ficando interessante, vai dando uns efeitos bacanas. Vou fazer um cinza, cinza meio azulado. Aí eu vou brincar um pouco com isso, né? Vou pegar esse azul, vou colocar um pouquinho de amarelo nele, para dar essa ideia de quente, né? Para luz. E vou pegar um pouco de alizarim, que vai virar um cinza. Vou fazer um teste aqui. Como toda a calça vai ser da mesma cor. E agora eu vou brincar um pouco com essas sombras aqui, com essas luzes. Que vai ser o seguinte. Eu vou pegar um... Eu quero... Se a gente ficar deixar uma cor muito chapada assim, eu acho que fica um pouco sem graça, né? Então a ideia é dar uma colorida. Então eu pego um pouquinho de alizarim, misturo e pinto uma parte aqui, ó. Pinto não, eu só encosto aqui e vai espalhando. Né? Faço aqui também. Vai brincando com esse contraste, né? Pega um pouquinho de azul também. Faço a mesma coisa. Só para dar uma colorida, para não ficar aquilo muito, muito sem graça, né? Então, para o jornal, a mesma coisa. Lembrando que eu vou preservar as partes que forem brancas, né? Então, aqui eu vou ter bastante cuidado. Vou pegar um amarelo aqui. Colocar um pouquinho desse azul. Para fazer essas dobras. Pode fazer a tinta bem aguada. Aqui é a mesma coisa, né? Para a gente dar uma colorida. Posso dar algumas pinceladas aqui. Eu estou enxergando ali um pouco de vermelho nessa parte. Pega aqui alizarim. Ou magenta. Bem aguado e dou uma espalhada aqui, ó. Para dar uma colorida. Pega o azul também. E vai brincando com essa ideia de misturando as cores, né? Vou colocar aqui também. Ok. Ó, aqui invadiu muito, tá vendo? Isso que é interessante deixar recortado. Isso tá bom. Vai essa parte da meia agora.
Eu já vou conectar aqui a meia com o sapato. Pintei aqui. Posso pegar esse pincel sujo. Vem aqui pegar um pouquinho de ocre e azul para dar uma esfriada. Caso você erre na cor, né? Igual, por exemplo, eu sinto que eu poderia ter escurecido um pouco mais a meia, né? Vou fazer essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a tinta. Pode ser o preto, pode ser um pouquinho de azul. E eu venho dar umas pinceladas aqui, ó. Só para corrigir um pouquinho o tom. Lembrando que estamos na fase do chá. Então, sempre pensando em fazer bem claro, tá? Tinta mais diluído possível. Beleza? Detalhe, quando eu tenho luz direta, né, ou com a luz mais estourada, aí eu não vou trabalhar a conexão, tá? Vou deixar ela recortada mesmo, porque aí fica mais bonito. A ideia de conexão é quando tem sombra. Acho que essa calça aqui, ela vem mais aqui, ó. Beleza? Agora eu vou secar isso aqui e depois para a segunda etapa, que é do café. Sequinho, agora eu vou fazer a fase do café, né? Fazer uma cor mais encorpada. Quase com o rosa aqui. Vou colocar um pouquinho de azul para quebrar, né? Tá na sombra. Dá uma pincelada aqui para testar. Um detalhe também que a gente pode fazer é o seguinte: caso eu não queira pintar tudo, né? Ou seja, como eu fiz aqui, e eu queria suavizar um pouco essas marcas aqui, vou fazer o seguinte: eu vou vir com o pincel úmido e eu venho passando assim, ó, para suavizar as bordas, né? Essa parte está muito vermelha, eu acho que precisa esfriar um pouquinho mais. Um pouquinho de azul. Se sentir que pinta muito, pode vir aqui e tirar o excesso. Isso é quase que um cinza. Fazer essa parte da mão agora, vou aqui marcar as sombras da mão. Um pouquinho mais de vermelho. Para fazer o azul.
Interessante eu nunca ir com a cor pura, né? É legal a gente misturar um pouquinho. O azul sempre vai ter um pouco de vermelho, um pouco de amarelo. Você vai temperando as cores, né? Vou fazer aqui essas dobras um pouco mais marcadas. É, como eu falei, aonde tiver luz direta, a gente pode recortar, igual aqui. Aonde não, a gente vai suavizar, né? Esse é úmido e vem suavizando. Beleza? Vou fazer a parte da calça agora. Vai ser quase que um cinza. Coloca azul. Posso colocar aqui, misturar com ocre. Criar um cinza aqui, né? Se esfriar mais, coloco mais azul. Nesse branco aqui, né? Para tirar a opacidade. E vou colocar um pouquinho de vermelho também para dar uma temperada. Aí lembra de não tentar não detalhar muito, né? Senão vai ficar estranho. Acho que quanto mais simples a gente conseguir deixar a aquarela, mais bonita ela vai ficar. Aí tem alguns detalhes ali que eu vou deixar para a última etapa, que é a etapa do no leite, né? Que eu vou fazer alguns frutis, né? As pinceladas mais de acabamento. Posso suavizar aqui essas bordas, né? Onde não precisa. Ok. Com o pincel úmido só, vem passando aqui para dar para tirar esse recorte. Ok. Fazer a blusa aqui também. Vou mudar um pouco a cor. Vou pegar essa mesma tinta que eu fiz aqui, com um pouco mais de azul. Fiz essa parte aqui. Não quero escurecer tanto algumas coisas aqui de dentro. Aí eu venho com o pincel úmido espalhando. E vem conectando as cores também, né? Vou fazer o banquinho agora, um marrom. Pegar esse marrom direto aqui. E vou colocar um pouquinho de azul nele. Pra dar uma esfriada. Ver se funcionou. Pode colocar um pouco mais de azul. Então, basicamente é isso, né? Não precisa encher muito. Tentar passar, representar a imagem de uma forma simples. Caso queira conectar aqui em volta à sombra, o pincel úmido vem conectando aqui as cores. Isso. Por último, agora eu vou fazer sapato aqui. Ele é bem mais escuro. Com preto, um pouquinho de marrom. Fazer aqui a parte da sombra. Pincel úmido agora, que eu vou deixar recortado, tá? E essa parte eu vou suavizar. Agora aqui essa parte da sombra,
Vou pegar esse azul e colocar um pouquinho de ocre nele, que eu acho que já vai funcionar. Um pouco mais de azul. Também. Beleza. Agora eu vou secar isso aqui e vou para a última etapa, que é a etapa do... Com essa parte talvez seja mais bacana porque é a parte de acabamento, né? De repente eu posso pegar um pincel mais fino para fazer alguns detalhes. A bengala eu vou deixar só assim. Uma coisa que eu não fiz aqui foi a sombra. Vou só fazer algo mais simples assim. Só pra fazer de conta que tem uma sombra aqui. Beleza? Agora vem pegando, né? Esses detalhes aqui do óculos, por exemplo. Não preciso fazer um óculos perfeito, né? Faz de conta que tem alguma coisa lá, então. Vou fazer aqui um tracinho. Pronto, já assim, bem simples. Diluir essa tinta, fazer alguns detalhes aqui. Agora a gente pode ir brincando, né? Igual no jornal tem as escritas. A gente pode fazer de conta que tem alguma coisa escrita aqui. Mas não tem nada. Vou pegar os detalhes também dessa blusa. Essa parte de acabamento eu acho que é a parte mais bacana da arte, porque é quando a gente vai... cada pincelada a gente vai visualizando o desenho, né? Vai vendo ele pronto. Então essa é a parte que eu mais gosto por conta disso. No rosto eu não vou fazer nada, vou deixar daquele jeito. Vou mexer um pouco nesse cabelo aqui. Fazer uns fiozinhos. Vou fazer aqui como se fosse alguns por fora, só para dar a ideia que está emoldurando ali. Tá bom? A calça agora. Então percebe que as cores elas não estão perfeitas, né? Mas como eu acertei assim nos valores, aí acaba que o desenho vai ficar bacana. Sempre pensar em simplificar, né? Não tentar não encher muito. Só um detalhezinho aqui também. Por último, vou só dar uma brincada aqui nesse sapato. Caso a gente pense, sinta que errou um pouco a cor, vem com o pincel úmido aqui, a gente consegue corrigir, ó. Acrescentar um pouquinho de tinta. Bacana que é bem versátil essa tinta, né? Então pra gente experimentar bastante coisa, brincando bastante também. Então é isso. Caso queira abrir algumas luzes que não tem, tem uma técnica bacana que é pegar um estilete, né? A gente pode vir com a lâminazinha e tá abrindo algumas luzes. Mas primeiro a gente vai secar isso aqui.
Por exemplo, pego o estilete, de repente eu quero abrir uma luz aqui no óculos, eu venho e faço um arranho assim, tirando a tinta, né, e mostrando o papel. Se eu colocar branco, ele não vai aparecer, então não adianta colocar branco. Então, essa aqui é uma técnica também da gente poder estar abrindo algumas luzes. O legal é tentar preservar, né? Dá menos trabalho. Dá pra fazer bastante isso com fio de cabelo, funciona bem. Então, se quiser abrir algumas luzes assim mais altas, vem descascando aqui, né? Tirando. Vai arranhando aqui até sair. E a gente consegue abrir umas luzes. Ok?